E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Tudo legal? Voltamos então depois do feriadinho para continuar o nosso bate-papo de sociologia. E olha só, hoje a gente vai fazer o seguinte: antes de a gente resolver uma ou duas questões, eu quero trazer um assunto que foi muito comentado na mídia mundial aí nas últimas semanas e discutir esse assunto, essa imagem, pensando no seu Enem. Legal? Então, por um momento na aula de hoje, ao invés de nós olharmos para trás, resolvendo questões que já caíram no Enem, vamos pegar um assunto contemporâneo e jogar a nossa conversa para o futuro, tentando olhar para a prova de 2015. Agora, olha só, é claro que essa imagem que eu vou mostrar para vocês não vai aparecer na sua prova. É claro porque nós já estamos aí, né, em setembro. Então, pessoal, a prova do Enem, que você vai fazer lá no dia 24, já está pronta. Então, ela já está nos últimos processos ali de finalização, de editoração, né, de preparação dela. Ela provavelmente, em coisa de semanas, já entra em impressão, porque são quase, 6, 7 milhões. Então, essa prova já está pronta, a elaboração dela já está pronta, né? Isso aqui não vai entrar nela, mas a forma como a gente pode discutir essa imagem, com certeza pode te ajudar para o Enem, não só para a prova de ciências humanas, mas para a prova de linguagens e para as redações também. Infelizmente, a imagem que eu estou falando aqui, que eu quero discutir com vocês, é uma imagem forte, é uma imagem triste, é uma imagem que mobilizou uma discussão mundial, principalmente na Europa, mas nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, a respeito dos refugiados sírios e também dos imigrantes africanos em direção à Europa. Coloca a imagem lá na tela pra gente e a gente vai conversando. Então é essa triste imagem, né, que foi divulgada umas 2 semanas atrás e que, claro, comoveu a todos nós, comoveu quem é pai, comoveu quem é mãe, comoveu quem... Né, eu acredito que se você tem um mínimo de humanidade em você, essa imagem te atacou profundamente, não é, pessoal? A gente não precisa aqui, a gente precisa ser humano para ficar comovidos com essa imagem. A imagem é do menino Aylan, um menino sírio que foi encontrado, seu corpo foi encontrado numa praia turca, numa praia, num resort turco, né? Numa praia turística. Então, na foto a gente vê o policial chegando perto do corpo ali e para carregá-lo. Essa foto estampou a capa de quase todos os jornais do mundo no dia seguinte à sua publicação. Muito forte, né? Muito triste. Acho que só quem não tem humanidade, um mínimo de humanidade, são os caras que estão fazendo as guerras lá, né? Para eles tanto importa isso aí, estando aí ou não estando aí, para eles é um corpo a menos, vamos dizer assim. É verdade, Paulo, né? Alguém não tem essa humanidade para justamente gerar esse tipo de situação, né? É muito triste pensar ainda que essas pessoas são muitas na história da humanidade, até mesmo no nosso presente, não só na Síria, mas como em outros lugares. Bom, eu imagino que os nossos professores de história, nossos professores de geografia, já devem ter trabalhado com você as realidades do Oriente Médio. Então, a Síria vem passando por uma guerra civil. Então, são 2 situações que estão afligindo a Síria atualmente. Primeiro, uma guerra civil muito forte, ok, que vem destruindo o país. E segundo, consequências do Estado Islâmico, dessa organização árabe, muçulmana, fanática, extremista, que deseja instituir um califado mais ou menos parecido com o que era o Império Otomano alguns séculos atrás em todo o Oriente Médio, em todo o mundo árabe, né? E, para tanto, cometendo sérios atos de terrorismo e
principalmente de genocídio, com essas subdivisões do islamismo que tem ali no Oriente Médio, né? Entre xiitas, sunitas, e dentro dos sunitas já há outras divisões também. Então, o Estado Islâmico e a guerra civil na Síria estão causando um fluxo populacional para fora do país. Brutal, muito forte. Alguns geógrafos, alguns demógrafos estimam, pessoal, que é o maior deslocamento populacional em razão de guerras depois da Segunda Guerra Mundial. Vejam só vocês. Né? Então, desde 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo não via uma situação tão delicada assim como a que está acontecendo na Síria agora. Os países europeus estão estimando que eles vão receber 300 mil, 400 mil, 500 mil. A Alemanha, o país que aparentemente mais vai receber refugiados sírios, estima-se que eles vão receber até o fim de 2015, desde o processo todo, alguma coisa perto de 1 milhão de imigrantes. Então, a situação é muito delicada mesmo. Né? Para a Europa, a situação fica mais delicada ainda, porque além dos refugiados sírios, você tem toda a imigração da África, aí por razões tanto de guerra civil, como é o caso do Congo, como é o caso do Sudão, como é o caso do Senegal, também por razões de pobreza, né? Muitos africanos tentando ir para a Europa viver uma vida mais digna. Então a Europa está sendo sacudida por uma onda intensa de imigração vindo ali do Oriente Médio e da África. Bom, o que isso tem a ver com o Enem? Bom, primeiro, tudo, pessoal, tudo. Aquilo que nós estamos falando desde as nossas primeiras aulas aqui. É muito importante você manter a sua atualização com as informações, com as notícias, com os acontecimentos, porque por mais que esses eventos específicos não apareçam na sua prova, situações análogas, ok? O acontecimento de um modo geral. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: por mais que a foto do menino Aylan não pareça, o problema na Síria já é muito mais antigo do que a gente imagina. Então, isso pode sim ser mobilizado e aparecer na sua prova. O problema do Oriente Médio, o problema dos refugiados, o problema do deslocamento populacional, tudo isso é muito importante para o Enem. E o Enem gosta de usar as informações contemporâneas, os jornais, para montar as suas provas. Então, primeiro, essa foto te diz respeito, sim, porque o Enem gosta de trabalhar com o noticiário. Agora, segundo, é muito interessante a gente pensar em como essa foto impacta no mundo cultural, no mundo político. E é aqui que eu quero chegar com vocês. Então, para organizar a nossa conversa, deixa eu te mostrar uma coisa que eu também já falei para você nas nossas primeiras aulas, mas é sempre bom a gente retomar. Deixa eu te mostrar a matriz de competências e habilidades do Enem. Vejam lá, ó, toda área do Enem, as 5 provas, tem uma matriz de competências e habilidades. Isso está disponível na internet, você já deveria ter lido. Em ciências humanas, nós temos 6 competências, que vão ser, por sua vez, divididas em algumas habilidades. A competência de área 5 diz o seguinte: utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Então o Enem vai cobrar isso de você. Ele vai querer ver você, ao longo da prova, utilizando seus conhecimentos históricos para valorizar a cidadania e a democracia. Ela quer ver você atuando conscientemente no mundo a partir dos fundamentos da democracia e da cidadania. Dentro dessa competência, eu separei 2 habilidades para você que dizem respeito a textos não verbais, como a imagem do menino Aylan, e como uma outra imagem a qual eu vou fazer referência logo mais. Olhem lá comigo as habilidades. Habilidade 21.
identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Então o Enem quer saber se você sabe interpretar este papel. Como o jornal, como a televisão, como o rádio, como a internet impacta na nossa vida. Isso está lá na matriz, cai todo ano, vai cair em 2015. Outra habilidade, a 23, analisar a importância dos valores éticos na estruturação política da sociedade. Então o Enem quer saber se você sabe observar esses valores éticos e se você sabe identificar esses valores éticos nas atuações políticas das nossas sociedades. Beleza? Essas duas habilidades caem todo ano, vão cair em 2015. Ora, se você olhou para aquela foto do Aylan e se comoveu, ficou triste, aquilo lá te doeu, opa, então a gente pode começar a falar que você tem sim algum princípio, algum sentimento ético. Por quê? Porque aquela foto, anota aí no meu caderninho, como o Paulo já intitulou, anota aí no seu caderninho de estudos que a foto do Aylan fere a dignidade humana, ou se você preferir, os direitos humanos, ok? É aquele documento que a Organização das Nações Unidas, a ONU, aprovou logo após a Segunda Guerra Mundial. Perfeito? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um documento da ONU, ou seja, não é uma lei específica dos países. No entanto, todos os países que aprovam esse documento, que fazem parte da ONU, estão tentando botar esse documento para valer. E nessas situações de refugiados, nessas situações de guerra civil, é muito difícil. A gente vê esses direitos humanos sendo atacados, sendo dissolvidos recorrentemente, ok? Então, quando você vê a foto de um menino de 3 anos, do corpo de um menino de 3 anos sendo encontrado na praia, e depois você descobre a história desse menino, de como ele morreu, você deve ter visto isso se você lê os jornais. O pai dele, a família dele estava fugindo da Síria, assim como milhares estão fazendo. No entanto, o seu barco naufragou antes de chegar ali na Grécia, que é um dos primeiros países da Europa depois do Oriente Médio, né? Ele estava segurando, o pai da família estava segurando o Aylan, o irmão do Aylan, que era um pouquinho mais velho, e a mãe. Eles estavam, imagine vocês, no mar ali e o sujeito segurando os 3. Infelizmente, os 3, né, na movimentação do mar, em toda aquela situação delicada, ele acabou perdendo os 3. E os 3 morreram, né? Da família de 4, só sobrou o pai. O pai foi o único sobrevivente. Ele enterrou o Aylan, o irmão do Aylan, e a mãe do Aylan. Então imagine, numa situação como essa, o que nós estamos vendo é um ferimento dos direitos humanos, um ferimento da dignidade humana. A gente vê famílias passando por situações como essa a despeito de suas vontades, né? E isso está lá na sua prova de redação também, né, Denise? Sem dúvida. A prova de redação sempre sublinha que a proposta de intervenção social que você precisa propor não pode ferir os direitos humanos, os princípios da cidadania, da democracia. São as 3 questões básicas, né? O indivíduo, a sociedade e a questão governamental, né? Então é o tripé que a gente chama. Mas quando você traz essa, por exemplo, o que eu vi no teu slide seria uma excelente proposta de redação, por exemplo. Até porque quando você fala para os meninos se eles viram, se assistiram essa imagem e se comoveram, então os meios de comunicação atingiram o objetivo desejado. Concorda comigo? Eles causaram aquilo que eles querem, tanto por razões econômicas, né, porque eles querem vender jornal, sim, mas também porque eles fazem parte de um grupo político, público, que respeita esses direitos humanos também, né? E aí a gente está chamando para o segundo ponto que eu quero discutir com vocês a respeito dessa imagem. Pessoal, olha só, essa imagem não pode ser entendida por você só em seus efeitos pessoais, íntimos, de comoção dos indivíduos. Ela deve ser entendida por você também
em termos de consequência política. Por que isso? Tem milhares, o Paulo estava lembrando aqui para a gente, tem milhares de imagens como essas sendo publicadas aí. E talvez até mesmo muito mais fortes do que a de um corpo de um menino de 3 anos na praia. A gente tem uma situação extremamente delicada ocorrendo na Síria, ocorrendo dentro de alguns países europeus também, com esses refugiados. Vejam vocês que a Hungria, um dos países de passagem ali da Grécia para a Alemanha, tem um governo nacionalista. E tem um governo que está dificultando e muito a vida dos imigrantes. Eles estão fechando fronteiras, eles estão criando campos de concentração para manter esses imigrantes. Acabaram de passar uma lei agora dizendo que o imigrante que for encontrado na Hungria vai ser considerado um criminoso, vai ficar preso por até 5 anos. E tem muitos grupos nacionalistas húngaros, de jovens, espécies de neo-skinheads, né, de neonazistas que estão atacando esses imigrantes, estão entrando nesses campos de concentração. Muita gente ficou alarmada quando viu a imagem de uma cinegrafista, uma mulher, câmera, que estava ali numa passagem dos imigrantes, né, ela estava chutando os imigrantes e, bom, pelo menos foi demitida, essa foi a notícia que nós recebemos, né? Mas então vejam vocês que a situação toda é muito delicada. Então, quando a foto do Aylan vem a público de maneira mundial, a gente sentiu o efeito. A gente viu os governos europeus fazendo reuniões, a gente viu governo atrás de governo, e principalmente os mais importantes da Europa, Inglaterra, França e, sobretudo, a Alemanha. Esses 3 governos vindo a público dizendo, não, nós vamos receber esses refugiados, nós vamos dar abrigo para eles. O que é raro, porque é um problema para a Europa. Dentro da Europa existe uma grande disputa entre forças sociais que são contra a aceitação desses imigrantes, sejam eles árabes do Oriente Médio, sejam eles africanos, e tem uma outra força que é, sim, favorável à aceitação. Os governos, mesmo que eles dizem que eles são a favor, eles sabem que tem um grande contingente populacional de eleitores que são contra. Então, eles não são nunca assim completamente abertos à imigração. E a foto do Aylan atacou eles e fez eles virem a público dizendo, não, a gente vai receber, a gente vai aceitar, eles podem vir para cá, a gente vai encontrar algum jeito, né? Assim como muitos movimentos sociais, muitas ONGs europeias vieram a público para dizer que, opa, a gente tem um problema aqui, a gente precisa receber essas pessoas. Então, olha só, anota aí. Imagine vocês a foto de um corpo de um menino de 3 anos, divulgada nas capas dos jornais europeus, está causando, sim, uma mudança na política europeia de imigração. Será que essa mudança vai ser estrutural, vai ser contínua, vai ser diferente do que vinha sendo? Não sei, mas que aconteceram mobilizações e aconteceram transformações, opa, isso aconteceu. E é esse o ponto que você precisa ficar esperto. Legal? A divulgação de uma foto como essa causando consequências políticas e sociais. Isso é tema de Enem. Isso pode aparecer no Enem. Legal? Para terminar a minha fala aqui, eu vou dar um exemplo histórico de como isso aconteceu. E não me surpreenderia em nada se essa relação causa e efeito que eu vou mostrar para vocês agora aparecesse no Enem em algum momento aí, 2015, 2016, 2017, não sei. Deixa eu mostrar para vocês uma outra foto de uma criança em situação de guerra, também muito delicada. Olhem lá. Foto clássica, né? Infelizmente, uma foto clássica. A gente está olhando, pessoal, a foto de uma menina vietnamita queimada por napalm durante a Guerra do Vietnã, nas décadas de 60 e 70,
lá no Vietnã, né, em contexto de Guerra Fria, quando os Estados Unidos invadem o Vietnã do Sul para não deixar o Vietnã do Norte, que era comunista, tomar o Vietnã do Sul e o Vietnã inteiro se tornar comunista. E os Estados Unidos vão perder aquela guerra. Mas olha só, durante a guerra, eles vão usar uma arma extremamente delicada para os direitos humanos, que se chama napalm. Perfeito? Essa bomba, volta aqui para mim, por favor. Vocês estão vendo a fumaça, né, ali na foto, atrás da foto. Pois é, o napalm soltava uma fumaça. E essa fumaça queimava o corpo de absolutamente todo mundo que entrava em contato com ela. Vai saber as reações químicas, né, que tem na base de fósforo. 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 O mesmo fósforo que a gente usa... Outro fósforo. Muito mais forte, obviamente. É. Mas isso deve ser extremamente corrosivo, né, da pele, do corpo. A energia é muito grande para a explosão. Pessoal, imagine vocês, os Estados Unidos lançavam essas bombas, diziam eles, só em alvos militares. No entanto, claro que não. Essas bombas eram espalhadas por alvos civis também. Caía em tudo quanto é lugar, na casa de famílias que não tinham absolutamente nada a ver com a guerra. Ou que estavam lá, né, por azar do destino. E aí acontece esse tipo de situação. Menina de 4, 6 anos, eu não me lembro, sendo queimada por napalm. Se você quer ver um pouco mais sobre a Guerra do Vietnã, recomendo a você o filme Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola. Um dos filmes mais incríveis que eu já vi na minha vida. E tem uma cena muito impactante no início do filme, que é quando os helicópteros norte-americanos estão voando uma praia e eles estão bombardeando aquela praia com napalm. E no meio daquela loucura toda, eles ligam o rádio, o comandante do ataque pede para eles ligarem o som e começa a tocar a Revoada das Valquírias, que é a abertura de uma das 4 óperas de Richard Wagner do século XIX, da tetralogia dos Nibelungos. Então é uma ópera super, é uma abertura, é uma música super forte, né, da tradição romântica do Richard Wagner, compositor alemão, que muito amigo do Nietzsche, depois brigou com Nietzsche. E você assistindo aquilo lá, um monte de bomba napalm, com aquela música tocando, de repente o comandante desce, os helicópteros mandam um soldado surfar no meio de tudo aquilo. E aí vem aquela frase, uma das frases mais clássicas do cinema, quando o comandante pisa na praia, sai do helicóptero, ele faz assim e fala, eu adoro o cheiro de napalm pela manhã, tem cheiro de vitória. É mais ou menos isso que a Guerra do Vietnã fez com as pessoas. Agora imagine você, volta a foto lá para mim. Imagine você, sendo norte-americano, acordando, né, num domingo, num belo dia de domingo, você vai lá na frente da sua varanda, naquela grama que os filmes hollywoodianos mostram pra gente, que os pais adoram ficar cortando com aquelas máquinas incríveis que nunca chegam no Brasil ou chegam a preços horripilantes. Maluco botou o seu hobby de domingo de manhã, foi lá fora pegar o jornal dele para tomar o café, comer aquele cereal com leite e de repente tem na capa essa foto. O que ele vai fazer? Será que ele vai dar apoio à luta da Guerra Fria dos Estados Unidos, a todo aquele terror anticomunista? Ou ele vai dizer assim, pera lá, tá errada essa história. Eu vou me colocar contra a guerra no Vietnã. Eu vou me colocar contra, ainda mais considerando que milhares e milhares de norte-americanos estavam morrendo nessa guerra. Uma guerra que cada vez mais perdia legitimidade no público norte-americano. Então, você aí que está começando a desenvolver a sua imaginação histórico-sociológica, pense o seguinte, o movimento hippie nos Estados Unidos é sim um produto da maneira como a Guerra do Vietnã foi divulgada nos Estados Unidos. Olha que interessante. A Guerra do Vietnã foi a primeira a ser praticamente divulgada quase que 24 horas por dia, por fotos, por imagens, por jornalistas.
Então, essas imagens midiáticas dessa sociedade do espetáculo, da propaganda e do jornalismo, todas as imagens que essas câmeras que estão aqui na minha frente são capazes de produzir, estavam inchando a mídia norte-americana. E você fala, opa, pera lá, será que eu quero isso? Será que eu quero gastar o meu dinheiro como contribuinte nesse derramamento de sangue despropositado? Então, olhem lá comigo mais uma vez na tela, todo o evento, todo o movimento do faça amor, não faça guerra, né? Todo o movimento hippie, aquela galera, Janis Joplin, Jimi Hendrix, toda aquela ascensão do rock and roll em São Francisco, na Califórnia, né? Toda aquela brincadeira de roupas muito coloridas, uma nova era de aquário, viver mais perto da natureza, viver mais perto do nosso corpo, ser contra a tecnologia, toda essa brincadeira do movimento hippie é sim um produto da maneira como a guerra do Vietnã foi divulgada nos Estados Unidos por meio dessas maquininhas aí, ó. Por meio dessas maquininhas, as câmeras, as fotos, os satélites, né? Então lembra, a gente conversa muito sobre tecnologia nas nossas aulas. Ora, essas tecnologias, elas não são neutras. A entrada delas na nossa sociedade acaba causando um impacto profundo nas nossas realidades. Então, toda essa crítica cultural que o movimento hippie representou é produto de fotos como aquela. A questão para nós hoje é, até que ponto a foto do Aylan vai causar essas consequências? Até que ponto a foto do corpo de um menino de 3 anos na praia da Turquia, em uma praia da Turquia, vai causar mudanças na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de conviver com o outro? Um problema que cada vez mais nos aflige em contexto de globalização. Não é, Denise? Algum comentário? Eu estava tentando encontrar a imagem até para falar sobre o autor, acabei não encontrando, mas tinha na época das manifestações populares, eu não sei se você lembra, era uma charge que fazia referência à foto dessa menina no Vietnã e por trás a tropa de choque. Então, o aluno que não tivesse esse conhecimento, ele não conseguiria analisar essa proposta de interpretação da UFPR. E eu estou tentando achar, mas assim, acabei não conseguindo. Mas o autor estava fazendo alguma alusão à ditadura militar no Brasil ou não? Em relação às manifestações e as maneiras como elas estavam sendo tratadas aqui, não é? Com a tropa de choque, né? As pessoas correndo pelas ruas, e o gás, né? Toda aquela situação que nós passamos e que você poderia trabalhar com esse intertexto, né? Dessa menina que corria desesperada em função, claro. É claro que uma charge sempre tem uma certa ironia, uma questão crítica, né? Mas eu achei interessante esse intertexto. Não, ele é muito interessante mesmo. Porque é aquela velha ideia, né, de você culpar a vítima, né? Então, enfim, esse tipo de argumento, pessoal, de culpar a vítima é muito comum, né? Então é como se a menina estivesse... Mais fácil, né? É mais fácil. É mais fácil, né? E a gente acaba esquecendo que, caramba, né, essa menina, né, ela estava lá, eu não sei qual era a posição dela, não sei qual era o lugar dela, não sei se ela tinha alguma espécie de papel em algum exército. A gente nunca pode colocar a mão no fogo por ninguém, né, nesse tipo de situação, nesse tipo de imagem. Mas nada, absolutamente nada, se você quer respeitar os direitos humanos, absolutamente nada justifica um efeito nocivo como esse, né? Nada justifica que crianças sejam queimadas por napalm. Nenhuma guerra, nenhuma situação, nenhum constrangimento pode justificar um efeito como esse. Absolutamente nada pode justificar o corpo do menino Aylan na praia da Turquia. Perfeito? Então, fiquem ligados para esses assuntos, fiquem ligados para essas consequências, porque o Enem adora fazer essas relações, legal? E essas relações, elas vão pulular, elas vão ocupar toda a sua prova, seja de humanas,
seja de linguagens, seja de redação. E aí, é isso que a gente pede, né? Nós, dentro das nossas salas de aula, aqui no Enem, né? No IFPR Enem, enfim, quando a gente encontra alunos pelas ruas, nas nossas conversas, o que a gente pede quando a gente diz para vocês, é preciso ser bom leitor, é esse tipo de coisa que nós estamos pedindo para vocês perceberem essas relações, para vocês serem capazes de estabelecer essas leituras e essas possíveis conexões entre o que aparece à sua frente. Legal? Porque aí que tá, né, pessoal? Se nós não temos um pouco de cultura geral, de saber... Por isso que assista lá o Apocalipse Now e pense a respeito. Né? Quando você sabe o que é a Cavalgada das Valquírias, a abertura de uma das óperas de Richard Wagner, o efeito que aquela cena ganha em você é 1000 vezes maior. Né? Quando você sabe, eu nem comentei isso com você, que Apocalipse Now foi inspirado, é quase que o mesmo texto, no livro de Joseph Conrad, O Coração das Trevas, de 1899, aquele filme ganha muito mais impacto em você. Então, quando você tem esses conhecimentos, essa cultura que eu estou chamando de cultura geral, mas que são noções históricas, são noções sociológicas, são noções da cultura que determina a vida que você leva, que todos nós levamos. Perfeito? Você vai conseguir entender muito melhor o mundo à sua volta. Qual é a consequência de entender melhor o mundo à sua volta? Primeiro, ter um argumento mais embasado. Se você sabe o mundo que você está vivendo, você consegue se contrapor a ele. Você consegue dizer a ele de um jeito muito mais efetivo. E, claro, o segundo efeito é você ir bem no teu Enem. Legal é você conseguir conquistar aqueles 800 pontos na redação que basicamente te colocam dentro de qualquer curso que você deseja. Muito difícil conquistar esses 800 pontos. Não é simples, mas quando você traz argumentos, esses conhecimentos que você tem, a lei seca, foram 2 vezes em que a mesma temática caiu. Nós tivemos uma proposta dos haitianos. E por que não necessariamente nesse contexto que você falou, mas isso não é uma coisa que está acontecendo agora, não poderia cair na proposta de redação novamente. E você trazer esse conhecimento para um texto, é isso que eleva a tua nota naturalmente. A imigração dos africanos, que foi uma situação mais divulgada desde o começo do ano, olha, eu estou quase apostando aqui que vai aparecer no Enem de algum jeito. Né? A situação dos sírios, eu não sei, talvez eles se tornaram mais graves agora, no fim do ano, quando a prova já estava mais ou menos elaborada. Vamos ver, mas imigração africana para a Europa, anota no teu caderninho e procura, porque vai aparecer sim. E tudo isso é muito importante, pessoal, só para terminar a nossa conversa aqui, vou ficar só nessa conversa com vocês hoje. É muito importante porque, eu não sei se você sabe desses números, aqui no Brasil, estima-se que mais ou menos 60%, 70%, dependendo da região, dependendo da cidade, do país, de analfabetos funcionais. O que isso significa? Que a pessoa sabe ler, sabe escrever, mas ela não entende o que ela lê e ela não sabe se expressar, estabelecer um argumento em sua escrita. Novamente, 60% a 70% da população brasileira é analfabeta funcional. Não é de estarrecer. Eu fico, quando eu pego esses números e falam para mim, eu fico com essa cara. Aqui dentro eu fico com essa cara. Porque é de dar medo. Para mim, me aterroriza tanto quanto a foto do menino Aylan, saber que de cada 10 brasileiros, 7 não entendem o que eles leem. Então, vamos lá, pessoal. Eu preciso de um esforço de vocês. Porque não há professor no mundo que consiga ensinar o sujeito a ler o mundo à sua volta, se esse sujeito não quer ler o mundo à sua volta. Então, eu convido a vocês, estudar
cansa. Estudar dói. Estudar é difícil. Sua, dói a cabeça. Mas o efeito é libertador. Então, venham conosco. O Enem, o Brasil, todos nós pedimos isso de vocês, tá bom? Um abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.